Mais uma pergunta. Se uma ação hoje custa R$ 100, boa, obrigado, e paga 1 de dividendo, se o valor dela cair para 50, o dividendo também cai ou continua o mesmo? Dé, obrigado pela pergunta. E eu acho que não existe uma regra única, tá? Seria muito simplista afirmar para você que quando a ação cai, o dividendo cai, ou quando a ação cai, o dividendo não cai. O que a gente pode dizer comprovadamente, por vários momentos de crise que a gente já vivenciou e por várias análises que a gente faz? Nos momentos de euforia de mercado, as ações tendem a crescer, ou melhor, as cotações tendem a crescer numa velocidade menor, ou melhor, maior do que os lucros. Então, a cotação cresce muito rápido e o lucro não acompanha na mesma velocidade. Começa a se prever muito um lucro futuro potencial que vai crescer, mas o lucro presente não reflete tanto essa expectativa. Ou seja, essa expectativa é incorporada na cotação. Ou, em resumo, mercado em alta, cotações em alta, lucro em alta muitas vezes, mas não tão rápido, tão intensamente. Quando o mercado vira, e aí que eu acho que está a beleza do nosso negócio, as cotações tendem a cair mais rápido do que o lucro das empresas. Qual que é o resultado disso? Muitas vezes você consegue comprar um dividendo barato. As empresas ficam baratas e R$ 1 de dividendo você compra colocando menos recurso. Você não precisa colocar o mesmo recurso do que antes. Então, isso acontece com uma frequência muito, muito grande. Você pega algumas empresas que têm um mínimo legal ali de distribuição, pega uma Eletrobras, por exemplo, que distribui tipicamente R$ 1,60, R$ 1,70 por ano. Quando a cotação dela cai, esse mínimo legal, muitas vezes ele não vai cair, ele é estatutário. Então, a empresa vai seguir sendo obrigado a distribuir essa mesma quantidade e você embolsa esse valor com um yield mais favorável. Você vai ter pago um valor menor. Quando você compra na baixa, a outra vantagem que você tem é que você não tem que olhar só o dividendo momentâneo, você tem que olhar o dividendo futuro. Então, se a gente gosta de comprar empresas com dividendos crescentes, você está pagando barato, muitas vezes por um dividendo momentâneo, e mais barato ainda por um dividendo futuro que vai crescer ao longo do tempo. Então, com certeza, eu acho que esse ponto que você mencionou é um dos grandes pilares da estratégia. Comprar na baixa, você aproveita uma cotação que caiu mais e um lucro que não acompanhou uma queda tão intensa. Janzão, acho que temos espaço para mais uma aqui. Quer pegar mais uma? Só complementando sobre essa pergunta, que eu acho ela interessante, dentro do AGF+, você tem um gráfico lá dentro do perfil de empresas que você consegue ver claramente 3 informações que eu acho que são fundamentais para você entender isso que foi a pergunta. Você tem o gráfico da cotação, uma linha da cotação, você tem a linha dos lucros e tem uma linha dos dividendos. O que você vai observar é que no longo prazo, né, a cotação vai seguir os lucros. Mas você vai ter momentos de curto prazo, que são quedas fortes, tipo 2020, alguma crise, não sei o quê, que o gráfico da cotação cai muito, mas o que você observa é que o gráfico dos dividendos, ou eles crescem, né, ou eles continuam estáveis. Né? É por isso que tem aquela frase que é quando a maré abaixa que você vê quem está nadando pelado. Porque a grande maioria, quando cai a cotação, não consegue continuar porque não tem nada que justifique a pessoa continuar no papel. Porque ela precisa vender para obter o quê? Lucro em cima de uma rentabilidade. A nossa estratégia não. Quando tem essas quedas, você consegue continuar muito firme justamente porque você tem o dividendo que continua estável ou até maiores em muitos momentos. Nesses gráficos você consegue ver lá claramente isso acontecendo. E isso te dá o quê? Te dá um poder de aporte. Porque você junta com o seu caixa, junta com o dividendo, e aí você consegue aportar nesses momentos que tem essas quedas bruscas, comprando um número maior de ação, né, por um menor preço. Então você consegue, em última instância, atingir as suas metas muito mais rápido. Então por isso que a gente gosta bastante dessas quedas. Tá? E Jean, tem uma outra coisa, né, cara? O mercado, ele trabalha com expectativa sempre. O mercado em alta, em euforia,
ele começa a exagerar na expectativa de lucro para cima. No mercado em baixa, ele exagera para baixo, ele começa a precificar o caos. E esse caos nem sempre vem. É aí que a gente consegue, de fato, comprar o dividendo barato.